Sou João Carvalho Dias, sou diretor adjunto do Museu Carlos Gulbenkian e co-comissário da exposição Faraós Superstars. A exposição resulta de uma colaboração com o MUCEM, Musée des Civilisations de la Méditerranée, de Marselha, e conta com múltiplos emprestadores, entre os quais salientamos o Museu do Louvre, o British Museum, o Ashmolean e muitas outras entidades nacionais e internacionais. A exposição centra-se na figura do faraó, o faraó como sujeito, este homem ou mulher que vai percorrendo o tempo e que a sua memória vai deixando rastro na paisagem, nos monumentos, na iconografia. A exposição tenta, de alguma forma, seguir este percurso. E um percurso cronológico que leva desde a história do Antigo Egito há 5.000 anos atrás até à contemporaneidade. A forma como os faraós são vistos ao longo da história, pelos artistas, pela sociedade dos vários tempos. Não podemos esquecer que toda esta exposição, apesar de se centrar na figura do faraó, tem a figura também de Carlos Gulbenkian, colecionador de antiguidades egípcias, que reuniu um considerável conjunto de obras desde 1907 até mais ou menos 1942 e que podem ser vistos no Museu Gulbenkian. Convidamos para falar connosco na galeria da exposição Faraós Superstar o professor Dr. Luís Araújo, decano de Egiptologia em Portugal, professor jubilado da Universidade de Lisboa, que nos vai dar algumas luzes sobre os reinados de Senuseret III e Ramsés II, dois grandes faraós do Antigo Egito. Adorar os deuses, defender o Egito, ser um bom faraó, são três questões que estão em cima da mesa, digamos assim. Temos dois faraós em particular que escolhemos, duas épocas diferentes, separados por cerca de 600 anos. Senuseret III, que nos diz muito à coleção Carlos Gulbenkian, e Ramsés II. Em primeiro que tudo, e antes de começarmos a falar sobre cada um deles e os seus reinados, o que é isto de ser faraó? É uma pergunta ideal, dir-se-á até indispensável para começar esta conversa, porque eles são faraós. O termo faraó só começa a ser usado no Egito a partir precisamente da 18ª dinastia, Ramsés II é da 19ª. Antes o que se dizia rei, Horus vivo, filho do sol, ou filho de Ré. Mas é curioso que o termo faraó ainda hoje tem tal impacto, faz parte do dia-a-dia, embora as pessoas não percebam ou não associem as coisas. Faraó em egípcio é Perá, Perá é casa grande, palácio. Não é verdade que hoje, por vezes Belém, recusa leis vindas de São Bento? Não é verdade, por vezes, o Kremlin está em afoita dissensão e quase guerra com a Casa Branca? Esta maneira de aludir ao local do poder, não pela pessoa que lá está, mas pelo nome do sítio, ainda hoje, passados milhares de anos, se mantém. Exatamente. É uma forma, digamos, distanciada, quase que reverente, quase que litúrgica, porque o rei do Egito é um deus. Portanto, não aludir ao rei em si, mas ao local. O termo faraó eu não o costumo usar. No tempo de Senuseret III não gosto muito do termo faraó. O termo faraó vai-se, digamos, patentear com mais visibilidade a partir a Renatone, portanto é 200 anos antes de Ramsés II. Nós vemos aflitos por vezes com os nossos 800 anos de história e com as nossas, enfim, dignas, certamente, mas escassas, 4 dinastias. Exatamente. O que dizer das 30 dinastias do Egito, onde reinaram 300 e tal faraós, nenhuma civilização do mundo durou tanto tempo como estes 3.000 anos. E o faraó, como chefe da nação, como líder da nação, como pai da nação, como pastor do gado de Deus, os egípcios eram o gado de Deus. É isto, em geral, um faraó. Ficamos completamente cientes dessa classificação e, ao mesmo tempo, faz-nos pensar que, durante todo este período, este longo período, alguns destes protagonistas, faraós ou reis, estão ainda presentes no nosso ideário contemporâneo. Sobretudo entre estes dois, talvez o Ramsés ganhe a Senuseret. Mas Senuseret foi um extraordinário faraó, ou rei. Portanto, fala-nos um pouco sobre o Senuseret e, sobretudo, o Senuseret III, porque é aquele que é o nosso. Que é o nosso, maneira que... Na verdade, Senuseret III
imbrinca-se de tal maneira com Senuseret I, foi criado o termo Sesostris, um termo helenizado que não nos diz nada. Na verdade, temos de ter o nome em egípcio. Dissemos Se-en-Useret, um homem de Useret. Se é homem, En é a preposição de Useret, é uma deusa que na altura do Império Médio, já lá vamos, era a esposa do grande deus Amon. Ao passo que, se dissemos Sesostris, ficamos na mesma, não temos tradução. Mas a historiografia, mesmo grega e mais antiga e depois latina, vai fundir, vai juntar Senuseret I, que é um dos reis mais notáveis da 12ª dinastia, são 30, estou na 12ª, com Senuseret III, mesclando estas figuras e pondo-os até, coisa impressionante, eles ficaram impressionados, a pô-los a chegar, olha, a Odessa, ou a Kherson, onde hoje acontecem tragédias, e quem diria o Afeganistão. Há mapas gizados no finais do século XVIII e XIX, onde põem estes Sesostris, que é um misto de Senuseret I e Senuseret III, a chegar à Crimeia, a dominar toda a Anatólia e a chegar... Temos agora. um desses mapas na nossa exposição. Pois exatamente. O catálogo é isso mesmo. Veja-se bem que há uma propensão que se compreende, que não é exagerada, é emotivamente compreensível, de pôr os faraós a fazer mais do que aquilo que de facto fizeram. E quanto a Senuseret III, ele reinou entre 1860 e 1825, mais ou menos. Estamos, portanto, no século XIX. Estávamos nós, aqui, na pré-história. Em Portugal e em toda a Europa. E já este rei faz coisas notáveis, na esteira, aliás, dos seus antepassados, a começar por Senuseret I, que marca o início de algo que Senuseret III vai aprofundar, a expansão egípcia para a Núbia. Isto é no campo das relações externas, e que vai construir poderosas fortalezas, que estão agora debaixo d'água, devido à subida do lago Nasser, poderosas fortalezas, nomeadamente em Buer, até à segunda catarata. Agora só com o mapa é que se percebe isto. Isto deve-se a Senuseret III. Que coisa espantosa, diz nos seus textos, fui eu que fiz isto e esmaguei os miseráveis pretos da Núbia. Esta é a fraseologia egípcia. Senuseret III, decepcionantemente, tem uma pirâmide, é a maior da 12ª dinastia, mas é uma desilusão. Senuseret III, na esteira de outros reis da 12ª dinastia, é uma dinastia gloriosa, dos séculos XX, XIX e XVIII. Esta gente não faz pirâmides de pedra, não faz pirâmides esmagadoras, pura e simplesmente porque não quer. Dir-se-á até que estes reis da 12ª dinastia, com os recursos que lhes vêm da Núbia, mais os que vêm do Sinai, nomeadamente as minas de turquesa e de cobre, sobretudo em Saramit el-Khadim, para as quais Senuseret III envia expedições, podiam ter feito pirâmides esmagadoras, muito maiores, mais altas e de mais qualidade. Não quiseram. E esta gente dedica-se a fazer obras de engenharia hidráulica, pondo na prática, em ação, no concreto do cotidiano, aquilo que é uma palavra-chave, vem do Império Antigo, mas Senuseret III e os outros levam à prática. A Ma'et. Ma'et é uma palavra egípcia que é tolerância, equilíbrio, bem-estar, solidariedade, afeto, respeito, ordem, método, disciplina, organização, sem os quais não se faz pirâmides, no Império Antigo, e sem os quais não se faz um lago simples, o lago Fayum, aí também está para aí mostrado, foi um lago artificial criado pelos faraós, ou pelos reis, com o trabalho, e não devemos jamais esquecer, o trabalho insano, incansável, de milhões de egípcios que laboraram aqui ou ali, sob um sol escaldante por vezes, para fazer um lago, em vez de fazer pirâmides. Pôr, de facto, a Ma'et ao serviço da humanidade, usando a fraseologia régia. Uma coisa é certa, há provas irrefutáveis, e sem provas não se faz história, de que houve um certo progresso económico e social, uma certa benevolência na fruição da vida, mais para uns do que para outros, não sejamos ingênuos. E já agora Senuseret III também marca o seu reinado para outro aspecto, é a literatura da época, que traz à tona um tipo de textos, chamados textos legalistas. Se fores fiel ao teu rei, terás direito a um belo túmulo. Se fores infiel ou não cumprires as ordens reais, o teu corpo será lançado aos crocodilos. Estou a dizer isto de cor de uma fraseologia régia que implica legalismo da parte dos funcionários para com o seu rei. Exato. Mas a imagem faraónica é esta, entre outras. Acho que responde cabalmente à ideia que nós temos do faraó e, sobretudo, deste em particular. Aliás, o nosso exemplar da coleção Gulbenkian em obsidiana
uma pedra que efetivamente não é egípcia, no sentido de não se encontra no território, e o que revela exatamente essa vontade de expansão do próprio faraó em conquistar outras terras por causa das matérias-primas. E esta é uma delas, e bastante valiosa e que Agora, eu só é importante. concluí dizendo que essa cabeça é o desejo petrificado de construir coisas duráveis para a eternidade, desde grandes monumentos como as pirâmides, até pequenas peças. A obsidiana é uma rocha vulcânica duríssima. É isso que eles queriam. Quanto mais difícil, melhor. Para a eternidade. O que nos leva a uma coisa sem o qual esta nossa conversa não resultaria. É a crença na vida eterna. Esta invenção que, além desta vida, há outra. E que os reis da 12ª dinastia, na sequência, aliás, dos anteriores, vão manter ao longo do tempo, com obras que, do ponto de vista arquitetónico da 12ª dinastia, sejamos realistas, não nos deixou muita coisa. Em termos de estatuária, tem essa cabeça magnífica de obsidiana, onde o rei está ali com traços pretensamente envelhecidos, mas não. E isto é um aspecto importante, tem a ver com a vida eterna, mas sobretudo com a humanização da figura real. O rei, que não deixa de ser Deus, mas é, do ponto de vista semiótico, representado como um homem também. Esta humanização da figura real não tira a carga divina. Pelo contrário, torna-os aquilo que outras religiões mais tarde vão de aproveitar. É um líder como bom pastor, que apascenta as suas ovelhas, com grande amor pelo gado. Exatamente. Relativamente ao nosso Ramsés II, porque também é preciso enfatizar. É bem dito o nosso, porque ele é património universal. Património universal, exatamente. O Ramsés II estamos, portanto, já num outro tempo, ali, ainda que o Egito, este fio da sua cronologia seja imenso e, portanto, 100 anos é quase que indiferente, em termos de muitos desenvolvimentos, mas temos aqui realmente já uma outra forma de ser faraó, de ser rei. O que é que nos pode dizer sobre este extraordinário Ramsés II? É uma imagem de marca, digamos assim. Exatamente, é um superstar. A porventura merece isso, porque teve um longo reinado de 107 anos, fez muitas construções, muitas obras, mas, atenção, ele foi mandar gravar o nome dele em estátuas e obras de outros. Isto é típico da monarquia faraónica, já antes tinha sido feito e agora vai-se fazer com mais acuidade no reinado dele e vai-se, eu não diria apropriar-se, eu não diria roubar, eu diria mais locupletar-se com a força imensa que aquelas estátuas e aquelas colunas, portanto, também, enfim... Quase como um fenómeno de adição, não é? Junta aquilo que lá está, mais o nome dele. Este rei, como diziam os textos, estava preparado para governar desde o ovo. É assim foi nos textos de Egito. Ele está preparado para governar desde o ovo. E então o que é que ele faz? Com 25 anos, mais ou menos, sobe ao poder e tem a sorte invejável, coisa rara num país em que a esperança de vida eram 40, 45 anos, a múmia dele está no Museu do Cairo, mas na verdade é impressionante ver a múmia de Ramsés II, coisa que Senusérida III não nos deixou, porque é mais antigo. Nenhuma civilização do mundo pode apresentar os corpos dos seus reis como faz o Antigo Egito. As pessoas bem gostariam de ver o corpo de Dom Afonso Henriques. Seria uma desilusão patética, porque não tem nada para mostrar, infelizmente. Nós vemos ali os corpos daqueles reis que, sendo homens, também eram deuses e foram, enfim, preparados para a vida eterna. Ora bem, e aquela múmia de Ramsés II, que é amplamente conhecida, essa de Queiroz ficou estupefacto ao ver aquela figura, até enviou uma imagem dele a Oliveira Martins e diz, olha, aqui está o corpo, a cabeça de um homem que é um Deus. É notável pelas suas conquistas. Na Núbia houve mais que acautelar a progressão dos núbios usando as fortalezas que já vinham de Senusérida III e do Império Médio. Ramsés II percebeu bem, na esteira de outros, que o poder egípcio lá no sul da Núbia, onde hoje é o Sudão, mais ou menos, a parte é o Egito, não vale a pena só construir fortalezas. Há outra forma, expedita, airosa e, para mim, certamente mais eficaz de impor o poder egípcio. E ele percebeu fazer templos na Núbia, entre os quais, em Abu Simbel, onde ele está, com 20 metros de altura, 4 vezes sentado, se levantasse, arrebentariam com a montanha. Ramsés II é a imagem do colossalismo, do espetacular, o que nos leva a uma questão candente e, eventualmente, perturbadora. Parece-me, pessoalmente, que isso não corresponde muito à realidade. O avanço de Ramsés II, onde hoje é Israel, hoje, naquele tempo, não existia, onde hoje é a Síria-Palestina, o que Ramsés II faz na Síria-Palestina não é um fenómeno de expansão. Isso cabe à 18ª dinastia, que é a anterior, com Tutmés III, que também é representado. Hatshepsut também está por aí, Tutmés IV também está por aí. Esses reis é que são os reis da expansão. Ramsés II é contenção.
O Egito agora é diferente. O Egito tenta conter o avanço inexorável dos inimigos do Fazer, porque eles vêm do norte, são os hititas, onde hoje é a Turquia. Ele procurou foi conter. Isto tem que ser visto neste contexto. E na Batalha de Kadesh, que ele trava, ele reina a partir de 1279, em 1275, as datas estão lá, no 5º ano dele, ele trava uma batalha contra os hititas, a Batalha de Kadesh, onde ele diz que venceu, o que é altamente suspeito. Os hititas meio dizem que ganharam. É uma batalha, digamos, indecisa, que não teve um vencedor. Agora, comparemos com os textos laudatórios de Senuséride III. Fui eu que fiz isto, e escandalosamente, espantosamente, os textos de Senuséride III não evocam, ou raras vezes o fazem, não evocam os deuses. Se lermos os textos da Batalha de Kadesh, é um exemplo entre muitos. Ramsés II, humildemente, como um penitente, vai pedir a bênção e a proteção de Amon, coisa que Senuséride III nunca precisou de fazer. Isto é uma diferença que marca bem o que é Ramsés II. É um reinado, digamos, esfuziante, repleto de monumentos. É a imagem de glória do Egito, numa altura em que, para a verdade seja dita, a glória já não era assim tanta. E eu não sou psicólogo, e muito menos psiquiatra. Talvez essa gente entenda bem este paradoxo de construções colossais, espetaculares, esmagadoras, feitas para deslumbrar e esmagar, num tempo em que o Egito já não era o que é. É um exercício que nós hoje diríamos de propaganda. É isso, propaganda régia. Uma afirmação na paisagem que seja por todos vê na arte. Exatamente. Por exemplo, Senuséride III não desaparece no seu carro de guerra puxado por cavalos. Não conhecia o cavalo, aqueles burros elegantíssimos que os egípcios vão ver chegar já no século XVI, XVII. Mas Ramsés II apresenta o seu carro de guerra, lutando contra o inimigo, ele sozinho contra milhares de, vou usar a terminologia egípcia, miseráveis e asiáticos. E depois são de 67 anos. E depois a múmia está ali para quem o quer ver. Claro. Aquele avôzinho simpático que morreu com 91 anos e reinou no Egito, país das duas terras, avassalando a Núbia, contendo o inimigo no corredor sirio-palestiniano, continuando a dominar o Sinai em busca de turquesas e de cobre, fazendo fortalezas também na fronteira ocidental contra os líbios, mantendo o Egito coeso, unido, compacto, até que finalmente, e é lamentável acabar assim o reinado de Ramsés II, o esperto, o expedito, o hábil clero do deus Amon, como hábeis são os cleros de todas as religiões do mundo, aproveitam uma certa senectude do rei, comunidade provecta, e vão sacar a Ramsés II tudo o que podem obter. Os resultados desta cedência de Ramsés II já semiam, porventura, apesar de ser Deus. Vão-se refletir 200 ou 300 anos depois. Portanto, o reinado de Ramsés II cai, olhando para a múmia dele, vê-se, portanto, o que foi este final dramático de Ramsés II, em que os embalsamadores, os mumificadores e os oficiantes que tratam de preparar o corpo do rei. Preparar o corpo do rei é um ato litúrgico, está-se a preparar um corpo de um Deus também. Mais não podem fazer do que partir-lhe a espinha, porque ele já dava vergado, pondo ali aquele corpo inteiriço de um homem que reinou 67 anos e foi um Deus. É extraordinário essa nota que dá da humanidade do próprio Deus, digamos assim. Nós temos fotografias da múmia na exposição, porque era muito importante revelá-las, e ao mesmo tempo temos também formas para que o público, de alguma forma, perceba o que é esta questão da notoriedade e como um faraó, um rei, como Ramsés, continua na história e continua no imaginário, através do cinema, através de uma série de bens que circulam um pouco através do marketing e que se tornam vivos e presentes, e de alguma forma isto, digamos que encerra essa grande história, que obviamente muitas outras histórias haveria para contar, e o professor tem sempre muitas nas suas gavetas. Eu acredito, é uma boa maneira de terminar, eu acredito daqui a 300, 400, quiçá 500 e 600 anos, continuarão as pessoas a falar em Sesostris, abarcando Senuséride I e Senuséride III, e Ramsés. No fim de contas, era isso que eles queriam. Exatamente. Pronunciar o nome de um morto é mantê-lo eternamente vivo. Exatamente.